A Croton depois vai entrar em contato com você. Marcão tá caído. Gravando? O senhor grava o recreio também? Não, agora eu já voltei a gravar. Marcão tá caído, ele não sabe nem escolher um partido. Ok. Vou gravar na hora do recreio. Não, agora eu não tô, não. Não, hein? Não, mas agora já voltou. 8h47, vamos lá resolver questões. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Vamos lá, galera. Questões. Questão número 1. Leia as assertivas a seguir. 1. A intervenção do Estado pode ocorrer de modo direto, como agente econômico, ou indireto, como agente regulador. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado ocorre apenas através do monopólio. 3. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado ocorre apenas quando exigir a proteção da segurança nacional ou do interesse coletivo relevante. 4. A intervenção do Estado nos casos de segurança nacional visa garantir a própria existência em razão de ser do Estado. Sobre as assertivas anteriores, é possível afirmar apenas e nós temos as opções. Vamos, então, primeiro identificar quais são verdadeiras e quais são falsas aqui. Nesta primeira possibilidade, a intervenção do Estado pode ocorrer de modo direto? Pode, através de atuação direta na economia como agente econômico ou indireto, agente regulador. Sim, pode acontecer dessa forma. Então, essa estaria correta. Vou colocar um V. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado ocorre apenas através do monopólio. Não, é errado. E se você prestar atenção na 2 e na 3, vocês vão ver que elas são complementares e aí acaba que elas se eliminam, porque somadas as duas, seria uma assertiva correta. Primeiro, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado ocorre através do monopólio. Sim, pode ocorrer através do monopólio, como é o caso do monopólio sobre os minérios, sobre os minerais, recursos minerais, com utilização dual ou do petróleo, sendo que do petróleo pode ser relativizada, não necessariamente será, pode ser. A 3, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado ocorre apenas quando exigir a proteção da segurança nacional ou do interesse coletivo relevante. Não, não é apenas. O problema dessas duas é essa expressão aqui. O problema da 2 e da 3 é esse apenas. Elas são complementares. O Estado pode atuar tanto como monopolista, quanto quando exigir a proteção da segurança nacional ou do interesse coletivo relevante. E essa expressão apenas, essa palavra apenas, tanto na opção 2 quanto na opção 3, fazem com que elas sejam consideradas falsas. E na 4, a intervenção do Estado nos casos de segurança nacional visa garantir a própria existência e razão de ser do Estado. Correto. Vamos ver se a gente tem essa opção. 1 e 2 estão corretas, 2 e 3 incorretas. Aqui. 1 e 4, perdão, né? 1 e 4 estão corretas. 1 e 4 estão corretas. Pois não? Quem? Marco Rosa, quer falar alguma coisa? Até no artigo 173, no artigo 173 está no controle concentrado de constitucionalidade, está dizendo que existe uma distinção entre empresas estatais, prestadoras de serviço público e empresas estatais que desenvolvem atividade econômica. Sim, existem, sem dúvida. Inclusive, isso daí foi alvo de nossa análise na prova. Se ela for uma empresa pública, uma empresa estatal que presta serviço público, ela pode ser, inclusive, ela pode gozar de imunidade tributária. Se não, não. No outro caso, não. Não, no caso do caput, por exemplo, o caput primeiro, o artigo 173, diz que a Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, nem às sociedades. A Constituição? Como assim, Marco Rosa? O caput primeiro do artigo 173 não, vamos diz... lá. Artigo 173. Ressalvados os casos... Artigo 173. Aí tem o caput primeiro lá. Não, tem o caput, que é a redação exatamente do artigo. Não se aplica
as empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades estatais que prestam serviço público. Artigo 173 da Constituição, está aberto aqui, deixa eu ler. Ó, ressalvado o caso previsto nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia e de suas subsidiárias, que explora atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre... E aí? Ou, aí vem, antes do ministro Hélio Grau falar, tem lá dizendo que o artigo 73 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades estatais que prestam serviço público. Aonde, Marcos? Aí eu já não sei, pessoal. Antes a de 1642, no relator do Não, mas ministro... onde você está lendo essa informação e qual que é a relação com a questão 1 aqui? Não, é isso que eu estou dizendo, que existem... Eu também não vi relação nenhuma com a questão. Existem algumas ressalvas, né? Não, mas a lei estabelece já... Essas ressalvas, Marcos, são de natureza tributária. Não necessariamente está vinculado com essa questão, não. Está vinculado com a imunidade tributária dessas empresas públicas, sociedades de economia mista que prestam serviço público. Elas gozam de imunidade tributária. Alguma imunidade. Tá bom? Mas não, ela depois tem, a gente mas ela não tem aplicação. Beleza, mas ela não tem aplicação direta nessa questão, não. Sem querer atrapalhar a sua aula, desculpa aí. Não, você não está atrapalhando, não, Marcos. Rodrigo. Oi. Isso é uma questão mesmo que confunde. Na leitura de determinados artigos, eu mesmo faço algumas confusões entre direito econômico, direito tributário e até mesmo algumas questões do direito administrativo. Não, o direito econômico, ele demanda a aplicação desses outros ramos do direito. Mas, Marco, não, você não está atrapalhando, não. Eu só não estou entendendo onde você está achando essa informação especificamente, porque eu estou com a Constituição aberta e eu não estou achando a mesma previsão que você está falando. Não, porque eu só queria saber qual que é o controle, se o controle realmente é concentrado da constitucionalidade. É concentrado? Controle de constitucionalidade é concentrado. No artigo 173, ele está meio difuso. Deixa eu ver aqui. Mas nós vamos ficar a aula inteira debatindo. Depois nós vamos conversar sobre isso, porque um assunto você está utilizando, provavelmente está utilizando, pode ser que você esteja olhando. Eu estou conversando a decisão antiga, porque o parágrafo agora que fala sobre imunidade é o parágrafo 2º do artigo 173, não é mais o parágrafo 1º, houve uma mudança. O parágrafo 2º do artigo 173 fala o seguinte: as empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Então, teve uma mudança. Pois é, aí o ministro Eros Graus falou outra coisa. No artigo 1º, ele deixou bem substanciado, né, o que ele queria dizer, que era o regime jurídico próprio das empresas privadas. Mas aí o que eu acho é que esse tema é um tema vinculado a questões sobre o direito tributário ou sobre especificamente essas figuras, essas pessoas jurídicas. Mas sobre o controle da aplicação de imunidades, não sei se vai ser concentrado, se vai ser difuso, não sei se precisa ser concentrado, não. Tá bom? Mas depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Beleza. Continuando. Vamos lá.
Então, fechamos a questão 1. Todo mundo acertou. Opção correta era a opção C. 1 e 4 são corretas, 2 e 3 são falsas. Questão 2. Leias assertivas a seguir. A atuação do Estado na economia caracteriza-se pela prestação dos serviços públicos, que são típicos do Estado, e por meio da produção de bens e serviços. Bom, caracteriza-se, normalmente quando existe essa expressão caracteriza-se, é porque você vai abarcar todas as possibilidades de atuação daquela pessoa. Se enxergarmos dessa forma, essa assertiva estaria incorreta, porque ela não está completa, já que o Estado ele atua na economia quando presta serviço público, sim, que é a sua atividade típica, então é a atuação, e seria a intervenção do Estado direta quando ele produz bens e serviços e indireta quando ele legisla, quando ele fiscaliza, quando ele regula. Então, faltou aqui a intervenção indireta. Temos atuação, intervenção direta, e a intervenção indireta teria faltado. Não, vamos deixar um ponto de interrogação aqui, não vai sair péssimo esse ponto, porque ela está incompleta. Mas vamos ver as demais e a gente volta nela. 2. A função de planejamento do Estado exige, enquanto agente regulador, a apuração da responsabilidade e a aplicação das sanções aos particulares que desrespeitem as diretrizes legais. A apuração de responsabilidade e a aplicação de sanções a particulares não é atividade típica de planejamento. É atividade fiscalizatória, atividade de fiscalização. O erro está na expressão planejamento. Se estivesse aqui a função de fiscalização do Estado, estaria correta. Como estava falando sobre planejamento, planejamento é estabelecer planos, metas, objetivos. E aqui fala em sanção, em apuração de responsabilidade. Então, é a função fiscalizatória do Estado. Incorreta a 2. 3. A função de planejamento, desenvolvida por meio da regulação de planos nacionais e regionais de desenvolvimento, garante a observância dos demais agentes econômicos das diretrizes traçadas, pois concede-lhes, em contrapartida, benefícios e incentivos como os fiscais pela boa conduta. Incorreta. Incorreta. Estava correta até aqui, desenvolvido por meio de formulação de planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Ok, até aqui estava correto. Essa é a função de planejamento. Mas, quando se fala em benefícios e incentivos, estamos diante da função de incentivo. A função incentivadora. O Estado ele fiscaliza, ele planeja, ele incentiva o particular a seguir os caminhos planejados. E a melhor maneira de se fazer isso, normalmente, mais eficaz, é indiretamente, via incentivos fiscais. Tanto é que nós conversamos bastante na última aula sobre a fábrica da Jeep. A fábrica da Jeep que se instalaria em Minas Gerais e deixou de se instalar em Minas Gerais para se instalar em Pernambuco, em razão dos incentivos concedidos pelo Poder Público Federal, levando, inclusive, a discussão sobre ofensa ao Pacto Federativo, que seria um privilégio que o Poder Público Federal teria concedido a Pernambuco, ao Estado de Pernambuco. Então, essa está incorreta. Eu acho que essa aqui também vai estar incorreta. Deveríamos considerá-la incorreta, já que ela está incompleta, pois faltou aqui a intervenção indireta, que é a intervenção que é o Estado atuar através da regulação. Vamos ver quais são as possibilidades. Sobre as assertivas anteriores, somente 1 é correto, somente 2 é correta, 1, 2 e 3 são incorretas, 1 e 2 são corretas. Olha só isso aqui, olha. Você vai começar a achar que ele está falando tudo que aqui é correto. Se você for aqui na 1, 2 e 3 são corretas, você erra. Você fala assim, como eu fiquei em dúvida na 1, eu tinha considerado que ela estava incorreta, mas como ela está só incompleta, vou marcar aqui, porque ela é a única correta.
Só que aqui, ó, incorreta. Veja bem, ó, todas as alternativas. 1 e 2 corretas. 2 e 3 corretas. D correta. E correta. E aqui ele põe um incorreta. Para você errar. Você vai passar, você vai ler com velocidade as alternativas. Não vai perceber que na B, a alternativa B indica que todas são incorretas. Passando o olho rapidamente, você vai imaginar que ele está dizendo que todas são corretas. Aí você já elimina essa opção. Não, todas não são corretas. A 2 e a 3, sem dúvida, estão incorretas. Eu fiquei na dúvida na 1. Então, só poderia ser a 1. Esse vai ser seu raciocínio se você passar rápido pela questão. Mas como nós somos sagazes, nós percebemos essa pegadinha e assinalamos a alternativa B. Porque todas são incorretas. Sendo que a número 1, ela é incompleta. Mas, se não tivesse essa opção B aqui, acho que sobraria para a gente assinalar a D. Porque ela é incompleta. Ela é incompleta, mas poderia ser considerada. Entenderam as questões? Uma dúvida? Pegadinha. Não? Pegadinha do malandro. Pegadinha mesmo. Pegadinha do malandro. Ficou claro, Marco? Mas ainda existem controvérsias, né? Porque o Eros Grau está dizendo, no 173, eu não vou ficar brigando com o senhor a noite inteira, não. Mas, essa fala é... Deixa eu falar, depois a gente conversa. Tá, você não... Tá bom. Eu não entendi eu ainda. vou fazer sobre a olhar do Eros Grau. Tá. Emerson. Não foi ele que escreveu o 73? Quem que escreveu o 73? Não foi ele, não. Não foi ele, não? Não, o Eros Grau, ele foi ministro da STF, ele não foi legislador, não. Mas não foi ele que relatou o 73 em 2008, não? Não, ele foi relator de alguns processos que discutiram a constitucionalidade do artigo, mas não o relator do artigo. Então depois a gente conversa. Então tá. Então, depois a gente conversa. Continuando. Há outras formas de intervenção além daquelas que nós vimos. Vamos ver essas formas de intervenção indireta. A primeira delas, como eu acabei de conversar com os senhores e com as senhoras, é a tributação. A tributação é um meio muito eficaz de direcionar o particular para os objetivos traçados pelo poder público. E pensando em intervenção na economia, muitos tributos, muitos impostos, especificamente, poderiam ser utilizados, como aqueles impostos aduaneiros, imposto de importação, eles poderiam ser utilizados como exemplo. Mas eu trouxe um aqui que é mais específico ainda. Não vou demorar tanto na análise deste tributo, porque a competência é do direito tributário. Que tributo seria esse? Um tributo que, seu próprio nome indica a vontade de intervir na economia. É a contribuição de intervenção no domínio econômico, também conhecida como CID. O que é essa CID? Quem pode elaborar essa contribuição de intervenção no domínio econômico? Quanto à competência, o artigo 149 da Constituição prevê o seguinte: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, a contribuição de intervenção no domínio econômico é de competência exclusiva da União Federal. Então, a União vai instituir essa contribuição como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos tais, sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, por atuar no setor de petróleo, de óleo e gás, a União estabelece essa contribuição, já que uma maneira de se remunerar a administração pública. Então, para ter uma remuneração
daquele setor, ela estabelece a contribuição de intervenção no domínio econômico. Professor, não ficou muito claro. Não se preocupe. Não se preocupe. Quando você tiver audito tributário, vai ficar mais claro. É apenas para evidenciar que existe o que nós chamamos de CID, que é essa contribuição. O sentido. Qual que é o sentido dessa CID? A União, quando cria essa contribuição de intervenção no domínio econômico, ela utiliza como ferramenta de regulação sobre certos setores estratégicos, então sobre royalties, sobre transferências para o exterior, já existiu essa contribuição de intervenção, e existe a CID combustível. É um tributo, como ele é utilizado como uma ferramenta de regulação do mercado, ele é um tributo que nós chamamos de tributo extrafiscal. Por que é um tributo extrafiscal? Porque a finalidade principal é intervir no funcionamento da economia do país. Sua arrecadação é o que os professores de direito tributário chamam de arrecadação vinculada, porque todos os recursos arrecadados com essa CID são direcionados especificamente para fomentar aquele setor. E tem regras específicas. Vamos ver a CID combustíveis. Está lá tratada de maneira mais específica no artigo 177, no parágrafo 4 da Constituição e na Lei 10.233 de 2001. De acordo com o parágrafo 4 do artigo 177, a lei instituir contribuições de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Os recursos arrecadados serão destinados, a linha A, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados de petróleo, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e ao financiamento de programas de infraestrutura e transporte. Então, essas pessoas que exploram a atividade vão pagar a CID combustível. Mas, no fundo, quem paga mesmo é o consumidor, porque esse preço está lá embutido para você, sem dúvida. O que a doutrina tem para falar para a gente sobre a CID combustível ou a contribuição de intervenção do domínio econômico? Meu caro Emerson. Caracterizam por serem tributos setoriais, isto é, por abrangerem ramos de atividade econômica específicos, como o canavieiro, o da navegação mercantil, etc. Daí restar evidente caráter extrafiscal dessas contribuições, pois constituem instrumentos autorizados à União voltados ao direcionamento do comportamento dos particulares nos diversos segmentos do domínio econômico. Rodrigo, não entendi direito o que é CID. Não se preocupa. Você não precisa entender o que é CID agora. Dificilmente você vai entender o que é CID quando estiver também estudando direito tributário. Só entende quem é CID e quem paga. Não entende o que é CID as empresas relacionadas ao setor. Só precisa saber que existe essa contribuição criada pela União para sustentar certos setores. Então, quem explora o setor de combustível vai pagar essa contribuição para a União. E a União vai reverter o dinheiro aqui, no financiamento de projetos ambientais, no financiamento de programas de infraestrutura, no pagamento de subsídio a preço ou transporte de álcool combustível. Então, quando a União cria subsídios para o preço do transporte do álcool, do combustível, etc., ela faz isso porque ela já arrecadou bastante com a CID. Outra forma de intervenção é a política urbana e, dentro da política urbana, o plano diretor. O que é esse plano diretor? Que a gente já vem debatendo desde a primeira aula, com participação destacada do meu amigo Jorge. A política urbana e o plano diretor estão previstos dentro da Constituição Federal, lá nos artigos 182 e 183. A doutrina, mais especificamente a doutrina do Delmasso, esclarece para a gente que a política urbana é determinada nos artigos 182 e 183 da CF, da competência do município, e tem por finalidade proporcionar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, proporcionar, veja bem,
desenvolvimento de função social da cidade. A gente tem, além da função social da propriedade, falando da função social da cidade, com a fixação de diretrizes que desencadeiem o bem-estar dos seus habitantes. Opa! Dos seus habitantes. Então, trata-se de fixação de diretrizes, buscando alcançar a plena função social da sociedade e o bem-estar dos indivíduos, dos habitantes daquela localização. Beleza. Então, essa política urbana... Rodrigo. Oi. Com base nesse artigo, e mediante uma pesquisa pública, seria possível invalidar o plano diretor da cidade, porque tanto a classe mais pobre quanto a média, quanto a rica, ficaram insatisfeitas com o plano diretor. Não sei se é tão simples. Vai ter muita discussão, sem dúvida. E, inclusive, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre alguns temas do plano diretor, o Jorge, que eu busquei na internet. O senhor está falando da CID de combustíveis, foi criado lá pelo Fernando Henrique Cardoso, 2001? Eu estava falando dela. Ela é um instrumento de intervenção no domínio econômico, sem dúvida. Ele é só um incidente sobre a importação, né? Não, importação da gasolina, do diesel e da... Mas tem a CID também sobre royalties, existiu a CID sobre transporte, existiu a CID sobre transferência de valores para o exterior. Eu estou falando da CID de uma maneira geral, eu só utilizei a CID. Por isso que caiu, ué. Por isso que ele quebrou, porque o dele, 71% estava em cima do orçamento da União. A CID, a utilização da CID, ela é muito questionada. Ela é muito questionada porque é um tributo mais recente e é um tributo muito pouco estudado, e a legislação dele é muito complexa. E continua até hoje, né? Felizmente ou infelizmente? O que você acha? Acho que, infelizmente, eu não gosto muito de tributação, não. Para mim, quanto menos tributação, melhor. Mas a vida fazendária é tributação, né? Fazer o quê? Infelizmente. Então, vamos lá, professor. Desculpa incomodar de novo. Não, tá certo. Estou querendo saber qual deve estar falando assim, esse Marco Rose voltou de novo. Eu estava tão feliz que tinha ido embora. Não, vamos lá. Pode participar, a aula é de vocês. O plano diretor, mais especificamente, ele faz parte da legislação e ele é obrigatório para alguns municípios especificamente considerados, e esses municípios acima de 20 mil habitantes. Então, são necessários para municípios um pouco maior, né? Já no Brasil existem muitos municípios abaixo de 20 mil habitantes. Eu morei em um que, não lembro, na época que eu morava lá, nunca chegou a ser abaixo de 20 mil, sempre foi assim. Então, tem que ter o plano diretor elaborado para aquelas cidades em que eu vivi. Todas elas têm que ter um plano diretor. E é um instrumento legislativo ou uma ferramenta básica de planejamento. Porque através desse plano diretor é que, inclusive, as empresas, as construtoras, vão identificar as melhores possibilidades de investimento, as melhores opções para investir na construção civil. E o plano diretor serve, inclusive, para desenvolver certas regiões da cidade e manter outras afastadas, manter outras preservadas. É através do plano diretor que a cidade planeja, então, a sua expansão, o seu desenvolvimento. Aqui em Belo Horizonte, nós temos um plano diretor recente muito, muito, muito debatido. Muito debatido. A gente vai entender por quê. Aqui ao final do tema. Vou abrir para debate, principalmente do Jorge, que já está mais acostumado com esse tema, mais familiarizado. Então, quais são as finalidades dessa política urbana do plano diretor? Mais especificamente do plano diretor. Cumprir. O plano diretor, ele tem
mais especificamente, mais detalhada, o objetivo de cumprir, fazer com que a propriedade urbana cumpra a sua função social, melhor dizendo, que está previsto lá no artigo 182, parágrafo 2º da CF, e especificar em qual área é facultado o poder público exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, o adequado aproveitamento. Então, em razão do plano diretor dessa política urbana, é com base neles, é com fundamento neles, que o município pode exigir de um particular, pode intervir na propriedade privada de um particular, se considerar que ele não está entregando a destinação própria daquela propriedade, específica, que seria daquela propriedade. Quanto à legislação ordinária aplicável à política urbana e ao plano diretor, a lei ordinária vinculada ao plano diretor é o Estatuto das Cidades, a Lei 10.527 de 2001, estabelece diretrizes gerais de política urbana. Objetivo: garantir cidades sustentáveis e ênfase principalmente aqui, na participação popular no desenvolvimento da cidade. Por isso que o plano diretor de Belo Horizonte dá tanta discussão, porque tem que respeitar a participação popular. Esse é um dos objetivos. Dentro da legislação, que é o Estatuto das Cidades, nós temos alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de função social. O que é função social da propriedade urbana? No parágrafo 2º, no artigo 182 da CF, a gente vê que a propriedade urbana cumpre sua função social. Então, a propriedade urbana cumpre... A gente fala tanto de função social, às vezes a gente não sabe quando há o cumprimento, quando há a observância dela. Vai haver observância da função social quando atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, a propriedade urbana cumpre a função social se ela observa o plano diretor. Beleza. Se o plano diretor tem por base o Estatuto das Cidades, vamos lá no Estatuto das Cidades. O que ele nos fala? De acordo com o artigo 39 deste Estatuto, a propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Então, quando exigir a ordenação do plano diretor, a propriedade urbana cumpriria sua função social. Um positivismo exagerado, eu diria. Então, só cumpre função social se observar a lei? Não necessariamente. Se eu não concordo com o plano diretor, eu posso dar uma destinação, eu daria uma destinação diversa da minha propriedade urbana e só por isso eu não cumpriria a função social. O direito não é o que está escrito na lei. O direito vai além. O direito são valores, são princípios, é jurisprudência, é doutrina, não é apenas o que está na lei. Então, aqui é um momento de extremo positivismo, mas, pensando na lei, a propriedade urbana cumpre a função social quando ela respeita o plano diretor. E o que seria esse adequado aproveitamento do imóvel? Se não houver o adequado aproveitamento do imóvel, descrito lá no parágrafo 4 do artigo 182, o que ocorre? Ocorre o que os liberais mais temem, na verdade, a intervenção estatal no patrimônio privado. Se o particular, proprietário de um imóvel urbano, não respeita o plano diretor, não respeita a política urbana, não faz cumprir a função social daquele seu imóvel, ou não aproveita adequadamente o seu imóvel, podem incidir sanções, podem ser aplicadas sanções concretas. Quais são essas sanções concretas? Parágrafo 4º do 182. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado. Então, de quem que ele pode exigir algum aproveitamento? De quem que ele pode exigir o cumprimento da política urbana? Do proprietário deste solo urbano não edificado. Solo urbano não edificado não é bom. Solo urbano não edificado pode indicar a propriedade
com fim meramente especulativo. E o legislador não quer isso. Então, se ele não tem o solo urbano edificado, pulga atrás da orelha. Vamos ver se esse cara está dando adequado fim ao imóvel. Não está. Além disso, aquele imóvel, mesmo que tenha uma edificação, ele pode estar subutilizado ou não utilizado. Qualquer uma dessas opções, a gente volta aqui ao início, é facultado ao poder público municipal exigir o adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de, primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios. O que é parcelamento? É dividir aquele lote, e ele vai perder parcela daquele lote. Então, parcelamento ou edificação compulsórios. Então, o próprio poder público municipal pode determinar a edificação compulsória, independentemente da vontade do particular, se ele não estiver cumprindo a função social, se ele tiver um imóvel urbano com fins meramente especulatórios. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Isso é o IPTU progressivo no tempo. Então, o IPTU vai ficar tão caro, que daqui a pouco você vai vender o imóvel, que não vai valer a pena você ter aquele imóvel, e aí esse novo proprietário pode sim dar o adequado aproveitamento, que é tão caro, que a função social do imóvel é tão respeitada pela Constituição, é tão valorizada pela Constituição, e o particular que não dá o adequado aproveitamento ao seu imóvel pode ser punido com essas duas opções, ou ainda pode ocorrer uma mais grave, que é a desapropriação-sanção. É uma desapropriação do imóvel com punição para esse particular, de acordo com o 182, parágrafo 4º, inciso 3. Essa desapropriação-sanção, inclusive, é a evidência da extrema relevância da política urbana e da extrema relevância do cumprimento da função social da propriedade. Então, se esse particular não cumprir, não der o adequado aproveitamento àquele imóvel, o poder municipal pode exigir que ele promova esse adequado aproveitamento, sob pena de, nós vimos aquelas duas primeiras opções, o parcelamento e o IPTU progressivo, ou ainda, por último, mais grave, a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. E aí, meu amigo, você está perdido para receber esse valor. Por mais que esteja previsto aqui em até 10 anos, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Você vai passar por uma dificuldade grande para receber o valor do seu imóvel. E mesmo se você receber de acordo com esse inciso 3, são 10 anos para você receber o valor do imóvel. É uma punição para você. É claro que não vai ter o confisco. O Estado não vai confiscar o seu bem, não vai tirar o imóvel de você sem pagar-lhe nada. Ele vai lhe garantir um pagamento, mas em até 10 anos. No mínimo, em até 10 anos, para ser mais claro. Normalmente a gente vê que o prazo é maior. Então, há o pagamento de uma indenização, mas a longo prazo, porque isso aqui foi uma punição para você, porque você tinha aquele imóvel, você tinha um lote urbano, por exemplo, e não fez nada naquele lote durante um longo período de tempo. Não é isso que a gente quer hoje. A gente quer cidades que cumpram sua função social. Tivemos muitos problemas de moradia, temos problemas ainda de moradia. Rodrigo. Oi. Mas essas, tanto o artigo anterior quanto esse, tudo isso é passível de contestação judicial. Claro, tudo é passível de contestação judicial, tudo. Isso aqui não é executado inicialmente, até porque isso aqui é uma previsão constitucional, né, Jorge? Então, para aplicar essa previsão constitucional, tem que passar pela aplicação do Estatuto das Cidades, depois tem que observar o plano diretor para analisar se no plano diretor permitia que a pessoa tivesse o lote ali, mesmo sem utilizá-lo, porque, na verdade, o interesse agora da cidade é que é uma diminuição das construções. Então, pode ser que, inclusive, ele tenha um lote e, ao não construir no lote, ele seja beneficiado pelo plano diretor. Então, não é absoluto, não.
Estou utilizando só de exemplos mais comuns. Vou falar uma besteira, que só vai ficar bravo comigo, não, hein? Tá. É porque eu sou muito chato, né? Mas desde a obra de Maquiavel, eu vou até chegar onde que eu quero falar, mas desde a obra de Maquiavel, em 1507, que o poder, esse poder da arquitetura, está dentro da obra da política. E daí vem, desde 1507, vem a obra de Niemeyer com um poder muito grande dentro do Brasil e do mundo, né? Eu falo que tem o nome do meu pai, tem da história. O pai foi teve, construiu um parque municipal. Se ninguém sabe, tem o nome dele. No meio do parque municipal tem um laguinho lá, está escrito o nome. Porra, vocês podem mijar lá na hora que vocês quiserem. Ô, Marco, olha o vocabulário, Marco. Não. Tá gravado. Mas aí tem um parque lá que é do Niemeyer que eles construíram o Parque das Águas. Sim. Não, a política urbana, de um modo geral, Marco, ela é muito influenciada. Por que se eu utilizo o Maquiavel, a obra do Maquiavel, a principal obra, que é o Príncipe, ela é um marco de um pensamento político da modernidade. E a modernidade ela surge logo depois do Renascimento. E o Renascimento tem como marco aquelas cidades italianas do norte da Itália, também do centro da Itália, e elas retomam essa ideia de urbanização, como a urbanização influencia a sociedade. Roma, uma das formas de Roma alcançar o sucesso foi através de sua organização urbana. Não só urbana, da organização das estradas e tudo, ela estava muito à frente das outras sociedades da época nessa organização. Isso influencia diretamente o desenvolvimento econômico. Uma cidade que tem vias mais largas, vias mais rápidas, e tem várias opções de transporte, ela é muito mais atrativa para empresas, porque ela vai ter muito menos gasto, muito menos gasto com combustível, muito menos gasto com profissionais no trânsito, muito maior dinamicidade para decisões, para transporte, para traslado, inclusive Belo Horizonte, em certa época, antes dessa crise maior. Belo Horizonte foi escolhida por algumas empresas de tecnologia da informação como sede aqui no Brasil, porque Belo Horizonte tem um posicionamento muito bom, ela está a mais ou menos a mesma distância de avião de Rio, São Paulo e Brasília. E ela tem preços melhores de aluguel, se comparar com essas outras cidades. O trânsito de Belo Horizonte é melhor que o trânsito dessas outras cidades, apesar de não estar tão bom. Então, a política urbana influencia diretamente na economia, e a economia influencia diretamente na relevância política daquela cidade, sem dúvida. O senhor tirou das minhas palavras. Então tá bom, então nós estamos sintonizados. Então, continuando. Então, havendo essa demonstração de relevância da política urbana, através da desapropriação-sanção, a gente passa para um outro instituto de política urbana, de plano diretor, que evidencia o quanto o Estado pode intervir na economia, e mais especificamente na propriedade privada, imaginando-se o descumprimento da função social de um imóvel urbano, que é a uso-capião especial urbana, Emerson. Não é o uso-capião, não é uso-campeão, é a uso-capião. É muito esquisito falar a uso-capião, porque termina em ó. E utilizar o artigo feminino é difícil terminando a palavra em ó em português. É a uso-capião, capião. Vou falar de novo. A uso-capião especial urbana. Uso-capião especial urbana. Eita, precisando visitar uma fonoaudióloga, né? Ou um fonoaudiólogo. Você pode ler para a gente o artigo 183 e parágrafos, Emerson, por favor?
Eu já estava estranhando, achei que você estava falando igual o Marcos, mas tudo bem. Artigo 8.3. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente do estado civil. Segundo, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Terceiro, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então, Foi mal, Marcos. A uso capião, como nós podemos identificá-la? Quais são os requisitos para ela, dessa uso capião especial urbana? Você tem que possuir, não é ser proprietário, é possuir, ter a posse, estar lá naquele local, como sua área urbana de até 250 metros quadrados. Então, é no máximo 250 metros quadrados. É grande, né? Pensando nos apartamentos de hoje em dia, é bem grande, 250 metros quadrados. Por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição. Sem oposição é sem ninguém que reclame a propriedade, ou melhor, a posse, né, a utilização, também é propriedade daquele imóvel, e utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, você não pode ter nenhum imóvel, nem urbano, nem rural. Você tem que ficar 5 anos de maneira ininterrupta naquele imóvel de até 250 metros quadrados, e não deve existir ninguém que reclame de você a propriedade daquele imóvel. Além disso, o imóvel público não pode ser usucapido, então não pode ser um imóvel público. Preenchidos esses requisitos, você pode ser beneficiado com a usucapião especial urbana e se tornar o proprietário daquele imóvel. Estou falando sobre política urbana, temos aqui um quadro, resumindo, o 182 e o 183. O 182 fala dessa política de desenvolvimento urbano, e o 183, e o 183 sobre essa uso capião. Eu vou trazer aqui uma notícia do Estado de Minas. Vocês estão enxergando a notícia do Estado de Minas? Não, ela tá picando. Tá dando para ver. Agora tá? Agora apareceu. É uma notícia de 6 de fevereiro de 2020, anterior a essa pandemia, essa crise que nós vivemos atualmente. Então, discutimos naquela época o plano diretor de BH. Então, o plano diretor de BH entra em vigor com meta de garantir sustentabilidade. Aumento de áreas verdes e taxa para construção acima dos limites por região está entre as medidas. Pela manchete, a gente já percebe que uma reportagem que tenta destacar pontos positivos do plano diretor. Então, esse plano diretor, ele ainda é polêmico. Na verdade, Jorge, o que você entende sobre esse plano diretor, já que você já tem expertise? Na visão da minha linha de atuação, esse foi um dos maiores retrocessos que a cidade já sofreu. Né? Por quê? Porque você, na verdade, a implantação desse plano desacelerou a construção civil na cidade. A construção civil saiu da cidade de Belo Horizonte e está se instalando nos arredores. As outras cidades, as cidades polos de Belo Horizonte, essas cidades em volta, todas elas estão se desenvolvendo. Belo Horizonte realmente vai se tornar aquilo que paulistas e cariocas falavam há muito tempo, uma roça grande. É o que está acontecendo. Realmente, você pode ver, anda na cidade inteira, pode andar na cidade inteira, que você vai ver muito pouca obra. Muito pouca obra. Isso tira recursos da cidade. A cidade vai virar uma cidade dormitório. As pessoas que fizeram esse plano, eles tiveram por intenção... Esse plano, na verdade, iniciou-se no governo Fernando Pimentel,
né, onde o Maurício Bosch foi à Espanha ver esse plano em ação, o início desse plano em ação. Lá, só que lá era diferente. Eram áreas degradadas por pântanos, charques, aonde eles fizeram o inverso que tem aqui. Eles deram mais coeficiente, deram subsídio para que a construção civil corrigisse aquele terreno e edificasse no local. Eles pegaram isso, inverteram a situação, e aqui, ao invés de dar mais coeficiente e subsídios, eles tiraram os subsídios que tinham, reduziram o coeficiente e colocaram à disposição do construtor, via prefeitura, para que ele compre aquele coeficiente que já era dele, com a redução, entendeu? Por isso, a construção civil saiu da cidade. Quem pensa pelo lado da construção civil é muito crítico ao plano diretor. Por outro lado, inclusive percebe-se bem claramente isso na notícia, aqueles que vislumbram uma cidade com menos construção, com menos concreto, com mais, pelo menos essa parte central da cidade, mais áreas verdes e etc., seria melhor. E aí eles aprovam esse plano diretor. Então é um plano polêmico, porque tem esse valor a se pagar pelo metro quadrado, né? Como é que chama esse valor? Polêmico e inconsistente, porque a partir do momento que você abre essa possibilidade de aumento de áreas verdes, de parques, toda essa parafernália que envolve, ao envolto dessa possibilidade de lazer, ela demanda custo. Uhum. E uma cidade que não arrecada não tem como manter isso. Tem. Então são vários, de fato, são vários aspectos, são vários pontos de vista diferentes. Aqui na reportagem, inclusive, a reportagem utiliza o economista do FMG como um defensor, utiliza os argumentos de um professor da FMG de economia para defender esse novo planejamento urbano em consonância com o desenvolvimento sustentável e etc. Mas, é claro, há vários pontos de vista envolvidos na política urbana. E eu trouxe essa notícia, trouxe a discussão da política urbana só para mostrar que é mais uma forma de Estado intervir na economia. E acho que isso fica bem claro ao pensarmos o plano diretor de Belo Horizonte, o quanto que ele foi debatido e o quanto ele ainda vai gerar de debate. Rodrigo, há controvérsias em relação a essa questão do debate. E aí eu já vou falar enquanto servidor público, porque na ocasião desse debate foi no período do governo Márcio Lacerda. Tá? Foi quando debateu o plano diretor. É gravado no YouTube a sua fala, hein, Jorge? Sem problema. Sem problema. Durante algumas reuniões regionais, entendeu? Percebeu-se claramente que a população de determinados setores, aonde principalmente essas que é ao lado de parques e essas coisas, elas eram contrárias, mas a votação saiu a favor, porque tinha uma forma de credenciamento, entendeu? Que deixou a desejar. Na Câmara também teve algumas audiências públicas que foram objeto de muito questionamento. Sim. Então, assim, era necessário que tivesse mais clareza, mais transparência, entendeu? Mas a secretária de Urbano daquela época, juntamente com algumas pessoas do governo Márcio Lacerda, entenderam que não era necessário. A gestão atual já pegou tudo pronto, não quis refazer, fez algumas alterações no plano diretor, muito poucas, né? E aprovaram esse monstrengo aí, que é um monstrengo. Eu cito um exemplo, vou te dar um exemplo. Avenida Antônio Carlos. Sim. A Avenida Antônio Carlos, nós temos ali duas concessionárias do mesmo lado. Uma é a Honda, quando você desce ali, você vê a Honda, né? E mais acima, perto da trincheira, a gente tem a Minas França.
A Honda está aprovada. A Minas France não está. Por quê? Na mesma avenida, um local pode ter uma atividade do grupo 3, dá dois quarteirões depois, não pode. Porque o plano diretor, que tão falado e decantado, cometeu esse ato falho que os anteriores não tinham, de no mesmo local ter 2 tipos de permissividade. Entendeu? Assim, são coisas que foram feitas a toque de caixa, uma correria para aprovar esse plano diretor aí, que tem muito problema, eu considero isso um sequestro. Jorge, isso é um plano mundial. Isso é um plano mundial. Em Sintra. Não é não, Marcos. Calma, não, gente. 2002. Não é. Esse plano, o nosso plano diretor aqui, esse plano diretor apresentado aqui, ele apresenta uma série de problemas, né? Que se nós tivéssemos um Ministério Público mais ferrenho, mais atento, né? Tem uma série de inconstitucionalidades nele. Eu considero um sequestro. É como sequestro não. Eu vou usar a palavra sequestro para não usar outra mais pesada, tá? Mas é um sequestro de imóveis. Eu comprei um imóvel, raciocina comigo, Rodrigo. Você é um proprietário, você me vende um imóvel. Quando você está me vendendo, você fala assim, ó, Jorge, eu estou aqui com a informação básica desse terreno, no qual o coeficiente de aproveitamento dele é 1,8. Você pode construir aqui 12 andares. Tá, eu comprei. Eu vou, com base nessa informação fornecida pelo poder público, documento oficial do poder público, que me entusiasma a edificar um prédio de 12 andares. Tá. Nesse momento, aprova-se um plano diretor aonde aquele 1,8 que eu tinha, cai para 1,0. Tá? Mas eu posso ter 1,8, desde que eu pague a prefeitura. Sim. Então, eu considero isso que a prefeitura me roubou esse 0,8, tá? Porque eu já o tinha. Então, se ela tivesse falar assim, ó, nós temos esse plano diretor, você tem o período de um alvará de construção. Qual é o período de um alvará de construção que a prefeitura dá hoje? Você aprova um projeto, você tem 4 anos para edificar. Então, se um patrimônio mundial, Jorge, se ela aprovasse o plano e falasse assim, ó, você tem uma carência de 4 anos, a partir disso, aí sim ela estaria correta, mas ela nem carência ela deu. Ela simplesmente, a partir do dia... O professor morou lá em Portugal, em Sintra. Sintra é um patrimônio mundial. E não foi tomado pelo Rei Faisal em 2002? Você está confundindo tudo aí. Você está confundindo tudo hoje, filho. Entendeu? Está tomando uma... É isso aí. Tá certo, pessoal. Fica registrado aqui. E em relação aos precatórios, realmente. eu anotei algumas coisas aqui, quando você estava fazendo a leitura, né, do plano diretor. A gente tem que falar de AES, de ZEIS, né? AES é a área de interesse, área especial e interesse social, né? Essa aí, então, ela cai para 0,5. Sim. Entendeu? Tem várias classificações diferentes e tem várias possibilidades de utilização diferentes, de 1 até 5? Até 8. Na verdade, você pode chegar até 5. Por exemplo, na 6, que é Zona de Especial Interesse Social, se você for fazer o Minha Casa Minha Vida, seu coeficiente pode ir até 5. Se você tem 1.000 metros, você pode construir 5.000 metros quadrados. Entendeu? Então, nesse caso aí sim prevalece o interesse social. Qual que é o objetivo de toda essa discussão? E inclusive é bom aqui o registro do Jorge, tanto quanto servidor público, quanto alguém
que tem atuado também no setor imobiliário, no setor civil, de construção civil. Tem repercussões muito graves, quando eu quero dizer positivas para alguns e negativas para outros, neste setor de construção civil, no setor de edificação, e via de consequência, e aí um efeito cascata no transporte, na arrecadação, na geração educação, de empregos, saúde. em tudo. Tem. Para alguns será positivo, para vários outros também será negativo. Há opiniões divergentes sobre o plano diretor, como quase tudo, né? Com quase toda legislação, com quase todo planejamento político. Continuando. Obrigado, Jorge, pela contribuição. Obrigado também, Marco. Além da política urbana e desse plano diretor, há também como possibilidade de intervenção a política agrária, política agrícola. E aqui a gente fala muito sobre a política de terras, a política de assentamentos urbanos. Lá, logo dentro do título da Ordem Econômica e Financeira, um dos capítulos, o capítulo 3, mais especificamente, neste capítulo, o legislador constituinte tratou da política agrária e fundiária da reforma agrária, sabendo que o Brasil tinha um grande problema fundiário, que parece hoje ter sido superado, né? O Brasil ainda tem muito espaço no Brasil, mas o Brasil parece ter superado pelo menos a gente não vê tanto essa discussão sobre reforma agrária, sobre ocupação do campo. Evidencia, de alguma forma, um amadurecimento do campo brasileiro. O campo brasileiro que é hoje uma referência de produtividade no centro-oeste, no sul, em quase todas as regiões do país, e ainda vai desenvolver ainda mais, possivelmente, ao longo desses anos por vir. Então, entre os artigos 184 e 191, o legislador constituinte tratou dessa política agrícola, dessa política agrária e de assentamento rural. Vamos ver o que de mais importante nós temos nesses artigos. Primeiro, as possibilidades de desapropriação e reforma agrária, estão previstos lá no artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Então, se você tem um imóvel rural, dê a devida destinação a ele, para que ele não se torne objeto de reforma agrária. Então, se você estiver cumprindo a função social do seu imóvel rural, não corre o risco de você ser desapropriado com fins de reforma agrária. Então, utilize bem aquele imóvel, porque, mais uma vez, o que se quer evitar é a acumulação de grande propriedade de terra e de grande propriedade urbana também, como a gente viu, na mão de poucas pessoas, ou nas mãos de poucas pessoas, com fins meramente especulatórios. As pessoas podem simplesmente imaginar, quanto mais eu comprar de terra, menos terra tem à disposição. E menos terra à disposição quer dizer que a minha terra vai passar a valer mais, porque é um recurso cada vez mais escasso. Então, para evitar essa situação de termos grandíssimas porções de terra nas mãos de poucos proprietários, quase como uma era feudal, a gente previu na Constituição essas regras de possibilidade de desapropriação, da reforma agrária, desapropriação, sanção e uso capião, tanto rural quanto ao uso capião urbano. Então, o que é a função social do imóvel rural? No artigo 186 da Constituição, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, simultaneamente, então todos esses somados. E é claro que função social da propriedade no sul do país não é a mesma coisa de função social da propriedade no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste ou no Sudeste.
Em cada região nós teremos especificidades que têm que ser analisadas caso a caso para observarmos se têm sido preenchidos os requisitos do exercício da função social da propriedade. Há limite? Sim, há limite. São os sentidos de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Então, a propriedade produtiva ou a pequena e média propriedade de alguém que não tem outro imóvel não será destinada à reforma agrária. E, por último, será impossível negociar esses títulos de domínio ou de concessão de uso. Então, aqueles que se beneficiarem de imóveis rurais oriundos da reforma agrária não podem negociar esses imóveis, o título de domínio ou de concessão, pelo prazo de 10 anos. Então, durante 10 anos, você que recebeu o título de domínio daquele imóvel, você vai ter que explorá-lo, você vai ter que utilizá-lo, porque a reforma agrária ela é realizada para que se dê o fim, para que se produza naquele território. Além da reforma agrária, é muito importante a uso capião rural. A uso capião rural está tratada no artigo 191, que dispõe que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, assim então, muito semelhante então àquela uso capião urbana, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva para o seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então, muito parecido com o uso capião urbano. E quais são os requisitos? Não ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Rodrigo. Oi. No slide anterior, é aquela questão que eu já conversei com você. Eu acho que essa questão, porque de não poder fazer uso capião em área pública, principalmente em se tratando de área rural, deveria, na nossa Constituição, isso é até objeto para se ver se é possível fazer uma emenda constitucional, porque isso deveria ocorrer, porque as maiores porções de terra hoje é da União, e elas ficam lá ao bel prazer. Aí um fazendeiro que tem uma larga... nesse ano ele plantou milho naquele lugar e já tem 3 safras que ele está tirando daquela terra, aí ele para de plantar lá, muda para o outro lado, porque a terra tem que descansar para se recuperar. Eles entendem ela como é que a palavra fugiu? Como ela estiver lá sem utilidade, e naquele período sofre invasão, aí quer um uso capião em cima de uma área que, na verdade, ela está parada para poder se recuperar, para voltar a ser plantada. Mas você está falando, então, por exemplo, de alguém que invade a terra de um proprietário privado, que a terra está... Não, mas a terra, que ela está ali, naquele momento, não sendo utilizada para plantio, mas descansando para a próxima safra, eu entendo que ela está cumprindo sua função social. Sim. Né? Não cumprir a função social seria ter essas grandes porções sem mexer nelas, digamos assim, sem inserir nenhuma cultura ali. Uma cultura que eu falo é cultura plantio mesmo, ou um gado. O nosso TJ, o nosso STJ, né? Não foi o STF, não. O nosso STJ considerou ela terra improdutiva. Isso foi em 2011, em Goiás. Deve ser analisado esse precedente aí com cuidado. Tem que entender por que houve essa decisão. Eu tenho isso gravado porque o dono dela é o dono da Tecar, entendeu? Uhum. Ele foi considerado terra improdutiva pelo STJ. Tem que analisar melhor essa possibilidade aí, Jorge. A alegação dele porque você tem que olhar, Jorge, tem que olhar muito bem essa situação, porque assim, os campeões de quem? Quem que você está querendo defender? Porque então o MST invadiu, a terra estava em descanso. Não, mas
Isso na verdade, foi até objeto de uma reportagem Calma, da Globo. gente. Nós estamos confundindo as coisas aqui. Essa invasão aí do MST e essa utilização, então você está falando de terras utilizadas para reforma agrária, não uso capião. Não. A terra foi invadida pelo MST, tá? E eles invadiram, ficaram lá quase um ano e pouco, entraram com uma ação judicial, entendeu? Pedindo uso capião da terra, alegando que estava há mais tempo, e essa ação corre até hoje. Depois a gente pode dar uma analisada melhor. Eu tenho até parte do... Me envia depois. Vou te enviar. Tá bom. Beleza. Vamos continuar. Então, nessa a possibilidade dessa uso capião rural, pois não, João? Eu queria que você me explicasse aqui uma situação de uso capião rural federal. Tá. Por exemplo, não tem aquela música que fala assim, adeus, irmãs, Casa Nova, São José. O governo federal não foi lá e tomou a terra do governo estadual? De quem? Governo estadual. O governo estadual tinha uma terra. Onde? Quando isso? Ué, não tinha o Rio São Francisco foi lá e tomou uma terra do... Acho que ele está querendo falar da transposição, Rodrigo. Da transposição do Rio São Francisco? Bom, Marco, normalmente o que acontece é que as partes costumam entrar em um acordo, né, nessa situação. E a União, ela tem terras no território federal inteiro. Não sei se ali era território... Move um processo público e eu estou com um processo desse aí, é diferente. Eu não estou aqui para mim... deve ter ocorrido, não é uso capião, deve ter ocorrido a desapropriação em razão de interesse público para a utilização daquele imóvel nas obras da transposição. Deve ter sido isso. Aí é diferente. Mas Minas foi indenizado. Então, acontece a indenização quando há essa desapropriação. Beleza? Mas depois você me passa, vamos finalizar a aula aqui, que já são 10 horas, e aí nós conversamos muito hoje. E aí depois a gente pode conversar fora do horário de aula. Oi? Rodrigo, eu cheguei atrasado na aula hoje. Oi, pessoal, só um minutinho. Vamos finalizar aqui, aí a gente bate um papo ao final. Vamos lá. Então, é possível acontecer essa uso capião rural, desde que não seja essa pessoa beneficiada proprietária de imóvel rural ou urbana, por 5 anos, exerça a posse por 5 anos ininterruptos sem oposição, nessa área de terra seja em zona rural, não seja superior a 50 hectares, que lhe utilize e torne produtiva aquela porção de terra para o seu trabalho da sua família, que tenha nela a sua moradia, não sendo possível uso capião de imóveis públicos. Então, daqui os temas relevantes vinculados a essa política agrária. E lembrem-se dessa... Aqui tem uma... Eu desperto a atenção de vocês novamente para essa política agrária, para essas previsões. E aí finalizamos a aula às 10 horas em ponto. Bom, para todos os amigos que ficaram até aqui, encerrada a aula, agradeço pela presença. Vou encerrar a gravação. Doutor, desculpa aí.